Olá, consumidor, está no ar o programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. 25 anos atrás, um grupo de consumidores conscientes da realidade do nosso país sentiram a necessidade de se unir e formar uma associação que fosse a voz dos consumidores. 25 anos depois, graças ao apoio de todos os que acreditam nesta causa, continuamos firmes e fortes na defesa dos direitos dos consumidores de Cabo Verde. Continue na nossa sintonia e seja parte ativa desta luta. No programa de hoje temos os seguintes temas. Dia Mundial da Hipertensão. A aderência terapêutica é um dos maiores problemas e com barreiras como a iliteracia, dificuldade em encontrar medicamentos, é penalizante para o indivíduo e está a custar vidas, afirma o cardiologista Fernando Lopes. Em Mitos e Verdades sobre a ADECO, saiba se todos os consumidores têm os mesmos benefícios que os associados. Em Informação Jurídica, a diferença entre Associação de Defesa do Consumidor e reguladoras. Em Consumidor Sustentável que usa a bolsa de plástico, vamos reciclar. Em Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor, o direito de recorrer à justiça. Em Minuto do Consumidor, 25 anos da ADECO, importância de uma associação de defesa do consumidor. A ADECO responde a um associado que quer fazer um contrato de eletricidade para poder arrendar um espaço, mas a Eletra não aceita por causa da dívida de inquilino anterior. Em Educação Financeira, aprenda como economizar dinheiro em tempos de crise. Consumo consciente. No mês da reciclagem, pratique os 5 R's da sustentabilidade para diminuir a produção de resíduos. Por último, a importância de associar-se à ADECO. Maio, mês da sensibilização sobre a hipertensão. A aderência terapêutica é um dos maiores problemas e com barreiras como a iliteracia, dificuldade em encontrar medicamentos nas farmácias, a lei da dispensão de medicamentos da INPS é penalizante para o indivíduo e está a custar vidas, afirma o médico cardiologista Fernando Lopes em entrevista para a ADECO. A hipertensão arterial é uma doença crónica não transmissível, onde a hipertensão arterial de pessoas, portanto, do indivíduo, está por em cima de 140/90. O que é que ele está a afetar? Ele está a afetar principalmente vasos branco principal, que é o cérebro, o coração e rim. Portanto, basicamente, o que é que ele vai fazer? Ele vai provocar transtornos nestes 3 órgãos e a pessoa corre risco de ter um AVC, a pessoa corre risco de ter uma insuficiência renal, que é um que não tem lido muito na Cabo Verde, e que é um transtorno, ou ele corre risco também de ter um infarto ou mesmo de chegar à insuficiência cardíaca. Portanto, ele é uma doença muito prevalente na Cabo Verde. Um fator importante que maioritariamente, e ali uma coisa importante, pessoas têm que ter maioritariamente 90% de pessoas, isto está 200, 100 e tal, de diastólica, e isto está aparentemente normal, e sem sintomas. Quando aparecer uma complicação, é que este também dá conta e já é uma complicação desde que mencionar anteriormente. Ele é uma doença crónica, portanto ele tem um fator genético, um fator hereditário e depois é aquilo que nós vamos fazer ao longo da nossa vida, não é? Tudo aquilo que nós vamos fazer em termos de consumo e de sedentarismo e alimentação, principalmente relacionado com a hipertensão e consumo de sal. Portanto, não tem um consumo exagerado de produtos com sal na Cabo Verde. Ao não te falar de sal, pessoas pensam que não te falar de aquele sal que não te está a imaginar que o alimento também tem sal. Também o alcoolismo também contribui para o aumento de tensão, principalmente o consumo de alcoolismo crónico, não é? Principalmente dor de cabeça, não? Que, em termos médicos, não estou a dizer que é cefaleia. É uma dor de cabeça que tem uma localização mais occipital, não é? Ou mesmo tonturas ou irritabilidade. Mas principalmente, e é ali que eu gosto de pessoas levar, é que a maioria de pessoas que têm tensão alta. Depois não te chegar as 2 formas de crise hipertensiva que não tem, que é a emergência hipertensiva, é quando a pessoa realmente já tem uma complicação, que é com tifo, né? Ou ele chegar um edema agudo de pulmão, que pode respirar, ou ele chegar com AVC, ou ele chegar insuficiência renal, que não tem, que a gente chama de emergência hipertensiva, ou aquilo que normalmente que mais pessoas sentem, que é uma urgência hipertensiva, que isto recorre a banco de urgência, porque este sentir cefaleia, este sentir tontura, isto vai a medir tensão, isto tem valores por em cima de 160, 180, 200, 210 de sistólica, que não chama alta, ou mesmo
100, 110, 120 de diastólica. A maneira que a gente diagnostica a hipertensão não é para sintomas, mas principalmente é para o ato de medir a tensão arterial. Portanto, eu tenho que chamar a atenção principalmente na forma que nós vamos medir a tensão arterial. Nunca podes ter corrido, nunca podes estar num momento de discussão ou de stress, nunca podes ter bebido, nunca podes ter fumado, nunca podes ter tomado café. Que as coisas ali não tem que cuidar disso antes de não medir, porque isto dá falsos resultados. Portanto, então, cada dia mais, e mesmo a tendência é para pessoas fazer si própria medição, tendo sempre em conta que as coisas aconteceram a princípio e de ter a posição correta. Mais importante é este. Portanto, não te chamar a atenção que é extremamente importante fazer medição de forma correta, não só para o indivíduo, mas para toda a saúde e para todo o sistema de saúde de Cabo Verde. Porque a falsa medição te leva também, porque a hipertensão é uma doença crónica que tem muitos custos, não só humanos, portanto em termos de vida, mas também para o sistema de saúde, que depois te vai repercutir exatamente na nossa qualidade de vida. Tratamento de hipertensão é 3 pilares, não é? É alimentação, como te ia dizer, muita atenção no consumo de sal, exercício físico, que é fundamental, não é? E medicação. Isto 3 coisas, não é? E 3 coisas extremamente difíceis de não cumprir. E aquele que não te pensar que é mais fácil, que é a toma de medicação, que é extremamente difícil. Portanto, o maior problema que tem na saúde no mundo é a aderência terapêutica. E então, quando eu te falo de uma doença crónica, uma hipertensão, não é? E muitas vezes que a pessoa que tem hipertensão, ele tem outras doenças crónicas, ele tem outros medicamentos, ele tem diabetes, ele tem colesterol, ele tem outras coisas que ele deve tomar mais medicamento. Então, é extremamente difícil. Portanto, aderência terapêutica e compliance terapêutica é um problema mundial e na Cabo Verde ele é exponencial. Porque, para além de que este fator que não tem algo do próprio indivíduo, não é? Pois que é uma coisa extremamente mau para a aderência terapêutica na Cabo Verde é as dificuldades que não tem assim em encontrar medicamentos. Não tem um sistema de saúde de pronto-socorro, não tem muita iliteracia na saúde, que é do pronto-socorro, não é? Nunca tem hábito de fazer controles nos centros de saúde, não é? Do próprio indivíduo e do próprio sistema, e não tem assim, extrema dificuldade em ir na farmácia e encontrar medicamentos. O que é médico, que tem um bocadinho mais de conhecimento, realmente é quase uma loteria, para a farmácia, levar aquela receita correta, aquele medicamento que também encontra lá, aquele bilhete de identidade, se nunca puder alguém vai buscar ele tem que levar aquele de minha, ele tem que assinar vários papéis, depois aquele dose lá que tem. Portanto, tudo isso te proporcionar a pessoas, te proporcionar o indivíduo que já de antemão tem muitas barreiras para fazer medicação e nós não temos barreira ali. Portanto, não tem muito trabalho para fazer na aderência terapêutica, ele é uma coisa extremamente, ele te custa-nos vidas, ele te custa-nos qualidade de vida e ele te ensinou-nos hospitais de pessoas com complicações da própria hipertensão. E a principal é a aderência terapêutica. Portanto, não tem que começar a trabalhar nisso. A nova base de dados de sócios da ADECO já está ativa e veio para potencializar a gestão de informação e comunicação com os sócios. Um objetivo há muito pretendido pela associação que finalmente tornou-se realidade. Mas o bom funcionamento da nova base de dados depende principalmente de si, sócio da ADECO. Como é que pode ajudar? Atualizando os seus dados pessoais através dos nossos telefones 232 70 33, 973 32 30, e-mail informacão@adeco@gmail.com, site adeco.cv, presencialmente na sede ou nas delegações da ADECO. Uma que outra vez se escuta consumidores que não são associados exigirem ou reclamarem da ADECO. Agora perguntamos, será que todos os consumidores têm os mesmos benefícios que os associados da ADECO? O que você acha? É mito ou verdade? A Associação para a Defesa do Consumidor apresenta mitos e verdades sobre a ADECO. Todos os consumidores têm os mesmos benefícios que os associados da ADECO? Mito. Só os consumidores associados da ADECO podem apresentar uma reclamação na associação, receber orientação e apoio personalizado na área de direito de consumo, receber aconselhamento jurídico em casos de conflitos de consumo, receber orientação financeira, ter gratuidade ou descontos em eventos e formações promovidas pela ADECO, receber comunicados e newsletter da associação,
ter acesso exclusivo a documentos da ADECO e informação privilegiada na área do consumo, ter a possibilidade de participar e fazer parte de forma ativa nas campanhas da associação e poderá influenciar a política do consumo. Associe-se, porque consumidores somos todos nós. É comum em Cabo Verde os consumidores confundirem a ADECO, única associação de defesa do consumidor do país, com as entidades reguladoras. No episódio da Informação Jurídica de hoje, vamos esclarecer a diferença entre Associação de Defesa do Consumidor e reguladoras, com o jurista Elvis Graça. Tendo em conta as crescentes necessidades da proteção e salvaguarda dos direitos e interesses dos consumidores por causa da expansão do mercado e das relações de consumo, o legislador cabo-verdiano criou uma norma constitucional onde previu a criação de associações para a defesa dos consumidores. Após isso, foi aprovada a Lei nº 88/5-98 de 31 de dezembro, que contém um conjunto de direitos, deveres e várias outras normas muito importantes no que toca à defesa e promoção dos interesses dos consumidores. Sua importância é enorme, uma vez que os consumidores são a parte vulnerável nas relações de consumo e por isso podem ser lesados por práticas abusivas. Assim sendo, foi criada em 1998 a ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor, cujo objetivo principal é de representar os consumidores e defender os seus legítimos interesses, e é a única associação do género a funcionar em Cabo Verde. Tendo em conta a diferença de poder nas relações de consumo entre os fornecedores de bens ou serviços e os consumidores, a ADECO defende e promove os direitos, deveres e legítimos interesses dos associados e associadas e dos consumidores, informando, educando, sensibilizando e orientando os consumidores, recebendo e encaminhando denúncias e reclamações, prestando apoio técnico e jurídico, deferindo pareceres na área do consumo, colaborando em consultas públicas, representando os consumidores em organismos nacionais e internacionais, entre outras ações que se mostram necessárias ao cabal cumprimento das suas funções. A par das associações de consumidores, existem as entidades reguladoras e não se pode confundir os seus papéis. As entidades reguladoras, ao contrário das associações de defesa do consumidor, são autoridades públicas com funções de regulação, regulamentação, supervisão e fiscalização da atividade econômica, assim como de proteção dos direitos e interesses dos consumidores. Além disso, quando existe concorrência entre os poderes públicos e privados, asseguram que esta seja feita de forma equilibrada. Tais poderes obrigam a sua independência face às empresas que regulam, mas também ao poder político. São, por isso, dotadas de autonomia administrativa, financeira e de gestão, além de possuir independência orgânica, funcional e técnica, nomeadamente em relação ao Estado. Como exemplo de entidades reguladoras, temos a AAC, a ARM, a AERIS, entre outros. Também tem poderes para aplicar coimas, consoante for o caso, enquanto que as associações de defesa do consumidor não têm o poder de aplicar coimas. Quando sentir que os seus direitos enquanto consumidor foram violados, tem o direito de reclamar no livro de reclamações, na ADECO se for associado ou numa autoridade reguladora. Mas, antes disso, o consumidor deve analisar e ver qual das entidades tem competência para resolver o seu problema de consumo. O projeto Educação Financeira para um Consumo Consciente iniciou em junho deste ano e termina em maio de 2023. Durante este ano, a ADECO pretende, com este projeto, promover capacidades nas pessoas mais vulneráveis, como mulheres, jovens e pessoas com deficiência, a lidarem com o dinheiro e a desenvolverem competências que contribuem para uma sociedade com hábitos de consumo financeiro mais conscientes. Você precisa esclarecer dúvidas, ter acesso a orientações financeiras sobre orçamento familiar, crédito e poupança. Fique atento às nossas próximas atividades, onde vamos disponibilizar para todos os cidadãos de todas as ilhas um gabinete de orientação financeiro. Vamos educar, informar e empoderar os consumidores vulneráveis através de ações de sensibilização e emitir programas televisivos sobre literacia financeira. Como viu, vitória da ADECO é vitória de todos os consumidores.
Além de ser o mês do aniversário da ADECO, maio tem muitas outras causas pelas quais levantar a bandeira, como, por exemplo, a reciclagem. Tema sobre o qual nos fala a bióloga Kelly Rocha no episódio de hoje de Consumidor Sustentável que te usa a bolsa de plástico, um projeto financiado pela Embaixada da França em Cabo Verde. Olá, consumidor! Bem-vindo a mais um episódio do Consumidor Sustentável que te usa a bolsa de plástico. Aproveitando que o Dia Mundial da Reciclagem é celebrado no mês de maio, o R que iremos apresentar hoje é reciclar. A reciclagem é um processo extremamente importante para a sociedade na medida em que permite a produção de novos produtos a partir do reaproveitamento de resíduos que não se degradam tão facilmente. Esse processo de reaproveitamento possibilita que a quantidade de lixo produzido seja reduzido e dessa forma a degradação ambiental pode ser diminuída. Uma outra vantagem da reciclagem é que ele permite a economia de energia e matéria-prima. Por exemplo, ao reciclar cerca de 450 mil bolsas de plástico, aproximadamente 11 barris de petróleo poderão ser economizados. Com isso, provavelmente, agora você deve estar a pensar: reciclar não resolveria todos os nossos problemas em relação ao plástico? Pois bem, é verdade que reciclar parece ser uma boa solução para controlar o consumo excessivo do plástico e garantir que este não entre nos aterros sanitários e nos oceanos. Mas o ponto é que, apesar de, na teoria, todos os plásticos serem recicláveis, na execução não é bem assim. Existem resíduos sólidos que são recicláveis, mas não têm reciclabilidade, ou seja, são muito caros para serem reciclados, são difíceis de serem coletados ou ainda não existem tecnologias nem iniciativas para o seu reaproveitamento em larga escala. Porém, apesar dessas dificuldades, pensar em estratégias de reciclagem e apoiar entidades e cooperativas que já estão engajadas neste tema é fundamental para a preservação do meio ambiente. E, claro, a conscientização da população sobre a responsabilidade com o descarte correto após o uso é imprescindível para o sucesso do processo de reciclagem. Portanto, a reciclagem por si só não resolveria os problemas com o plástico, até porque o problema não é o material em si, mas a forma como é utilizado. E como já foi referido nos episódios anteriores, a solução está na mudança de comportamento. Comece por reciclar seus hábitos. Recuse o uso de descartáveis e, em seguida, reutilize o máximo de itens de plástico que possuir. Mas, se essas duas opções não forem possíveis, agora sim pode optar pela reciclagem. Mas atenção, a reciclagem caseira pode ser muito perigosa. Por isso, sugiro que procure alguma organização ou empresa que atua nessa área. Contacte-os para conhecer mais e melhor sobre o processo de reciclagem e assim poderá encontrar formas de reaproveitar os seus resíduos. E não se esqueça, nós protegemos aquilo que amamos. É direito do consumidor recorrer à justiça para a resolução judicial dos problemas de consumo que o afetam. Saiba mais sobre os seus direitos com o jurista Elvis Graça na rúbrica Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor. As relações entre fornecedores de bens ou serviços e os consumidores nem sempre são as melhores. Por vezes, devido à má-fé dos fornecedores, acabam por prejudicar os interesses dos consumidores na relação de consumo. E quando isto acontece, além de recorrer à ADECO ou a uma agência reguladora, conforme for o caso, pode o consumidor recorrer à justiça para fazer valer os seus direitos. Ou seja, o consumidor tem direito à resolução judicial dos conflitos em que seja parte, pelo processo mais célebre previsto na Lei Geral, incluindo as providências cautelares. E mais, se o consumidor não tiver condições para custear o processo, o Estado de Cabo Verde garante a gratuidade do processo, devendo, neste caso, o consumidor requerer que lhe seja concedido o benefício da assistência judiciária na modalidade de dispensa de pagamentos de preparos e custos judiciais. Mas para isto, o consumidor deverá ir à Câmara Municipal do município em que pertence e pedir um atestado e entregar na Ordem dos Advogados de Cabo Verde. 25 anos atrás, um grupo de consumidores conscientes da realidade do nosso país sentiram a necessidade de se unir e formar uma associação para defender os consumidores. Saiba porque foi e continua sendo importante uma associação de defesa do consumidor. Com Simone Delgado, em Minuto do Consumidor.
Olá, consumidores, sejam bem-vindos a mais uma rúbrica do Minuto do Consumidor. Maio é um mês de festa na ADECO, pois celebra-se o aniversário da única Associação de Defesa do Consumidor em Cabo Verde, a ADECO. Este ano celebramos 25 anos. Nesta semana de celebração, esclarecemos aos consumidores sobre a importância de uma Associação de Defesa do Consumidor. O objetivo principal de uma Associação de Defesa do Consumidor deverá ser a proteção dos direitos e interesses dos consumidores em geral e dos seus associados em particular, cabendo a esta associação representar os consumidores em todas as matérias que digam respeito às políticas dos consumidores, participar nos processos de regulação de preços de fornecimento de bens e de prestação de serviços, solicitar esclarecimentos sobre tarifas praticadas e a qualidade dos serviços prestados. E ainda, as associações de defesa do consumidor, como a ADECO, informam, educam e promovem os direitos dos consumidores para que as sociedades de consumo sejam cada vez mais justas. Uma associação de defesa do consumidor só consegue cumprir o seu importante papel de defesa do consumidor quando conta com o apoio dos consumidores e associados. E é preciso trabalhar juntos para promover a defesa dos direitos do consumidor. Associe-se à ADECO e vamos dar continuidade juntos ao trabalho que temos feito nestes 25 anos de defesa e promoção dos direitos do consumidor. A ADECO responde a um associado que precisa fazer um novo contrato de eletricidade para poder arrendar um espaço, mas a Eletra alega que não pode celebrar o novo contrato porque o contrato anterior está no nome do antigo inquilino que deixou dívidas. O associado senhorio do espaço quer saber quais os seus direitos nesse caso. A ADECO responde com a jurista Janilza Oliveira. Nem o proprietário do imóvel nem o novo morador tem qualquer responsabilidade sobre as dívidas passadas, ou seja, as dívidas do antigo inquilino. A empresa que faz a distribuição de energia e água não pode condicionar o fornecimento ao pagamento de uma dívida que não é do atual morador do imóvel. As despesas anteriores devem ser pagas pelo antigo morador, ou seja, ao entrar em um novo imóvel, solicita imediatamente a celebração de um novo contrato de fornecimento de energia e água. A empresa de distribuição de energia e água não pode condicionar a celebração desse novo contrato de fornecimento de energia e água a dívidas existentes no local de consumo. Para a celebração de um novo contrato de fornecimento de energia e água no local de consumo, no caso concreto, a Eletra requer que o consumidor apresente os seguintes documentos: cópia do BI ou CNI, cópia da NIF, contrato de arrendamento com assinatura reconhecida e certidão matricial. Em relação à dívida existente, a empresa de distribuição de energia e água irá entrar em contato com a referida cliente para regulação da mesma. Se a empresa distribuidora de energia e água mantiver o serviço suspenso, formaliza uma reclamação. Consumo e Cidadania, um programa dedicado aos temas mais atuais sobre o consumo e exercício pleno da cidadania. Pronto, esse gajo já se cá. Eu deu justo nessa altura de si. O que é que me tem a fazer? Que toda essa crise nesse país, toda a espetura de luz e água cortada como te liga a pagar, e nunca pagar renda de casa, comida para bem comprar, que os materiais de escola que os meninos vão comprar. O que é que não te fazer resolver essa situação? Iniciou em junho deste ano e termina em maio de 2023. Durante este ano, a ADECO pretende, com este projeto, promover capacidades nas pessoas mais vulneráveis, como mulheres, jovens e pessoas com deficiência, a lidar... Boa ideia que já estamos! Muito debate passar lá na ADECO, nesse gabinete de orientação financeira, e saber de maneira como também ficar a organizar tudo, minhas despesas, para poder resolver toda essa crise que já não pode conseguir. Boa tarde, comadre Mano, e vou-te para lá na Boa Vista. Está direito, e vocês lá? Muito direito, apesar dessa crise, mas está direito. Já mulher que sim, vou ter que sair para ligar quase fim de mês.
Tudo graças à ADEC, Mate. Desde que começou a 16 Gabinete de Orientação Financeira, vai para ajudar-me a organizar o dinheiro, te fazer orçamento familiar, ganha sempre tu usar dinheiro com mais responsabilidade. Tenta poupar um bocadinho. A ser, mas então o Gabinete de Orientação Financeira é uma grande ajuda. Eu devia fazer um encontro, marcar mais e para eu aprender a gerir o dinheiro. Maneira que o custo de vida está corgrinha assim. Educação financeira é importante. Mas minta na bobista que é preciso ser sócio da ADECO. Não, este a fazer atendimento online para pessoas do Chile. E gabinete financeira da ADECO agora é para todo consumidor. Sem falar daquele dinheirinho que estes dá poupar. Eu vou poder associar e pagar aquele sem escudo para mim. Então também entrei em contato com a ADECO urgente para me marcar a sessão de orientação financeira, modo a mim, que a família de ser ajudado. E vou lá na casa, vou poder fazer o mesmo. Basta ligar ou mandar mensagem para o número 956 74 45, para e-mail informacãoadeco@gmail.com ou passar na ADECO de segunda a sexta, de 8 horas até 4 horas da tarde e fazer boa marcação. Não te esperar, boa presença no Gabinete de Orientação Financeira para um consumo mais sustentável. Em tempos de crise, cada centavo economizado pode fazer toda a diferença. Vamos descobrir algumas dicas preciosas de como economizar dinheiro em tempos de crise, para ajudar nessa jornada econômica, com Herman Freire em Educação Financeira. Como economizar dinheiro em tempos de crise? Na atual conjuntura econômica, em que muitas pessoas enfrentam dificuldades financeiras, aprender a economizar dinheiro é essencial para enfrentar tempos de crise. Afinal, cada centavo economizado pode fazer a diferença. Vamos descobrir algumas dicas preciosas para ajudar nessa jornada de economia. Primeiramente, é importante realizar um diagnóstico financeiro. Analise seus gastos e identifique quais são essenciais e quais podem ser reduzidos ou eliminados. Ter uma visão clara das despesas permitirá tomar decisões mais conscientes e eficientes. Uma estratégia eficaz é estabelecer um orçamento mensal. Defina metas realistas para cada categoria de despesa, como moradia, alimentação, transporte e lazer. Ao acompanhar de perto o seu orçamento, você pode identificar onde está gastando demais e fazer ajustes para economizar. Antes de fazer uma compra, reflita se realmente precisa do item ou se é apenas um desejo momentâneo. Comprar de forma consciente ajuda a evitar gastos desnecessários e a economizar dinheiro. Aproveitar ao máximo os recursos disponíveis é fundamental. Busque alternativas mais baratas para lazer e entretenimento, como atividades ao ar livre, passeios gratuitos e programas culturais acessíveis. Ao invés de comer fora, cozinhe em casa e leve marmitas para o trabalho. Pequenas mudanças de hábitos podem gerar grande economia. Além disso, é importante estar atento a oportunidades de reduzir despesas fixas, como renegociar contratos, buscar melhores tarifas de serviços públicos. Por fim, é fundamental criar uma reserva de emergência. Poupar uma porcentagem do seu salário mensalmente é uma maneira de estar preparado para imprevisto e evitar endividamentos. Priorize essa reserva, mesmo que seja em pequenas quantias. Em tempos de crise, cada economia é valiosa. Portanto, lembre-se de que economizar dinheiro é uma prática inteligente e benéfica para enfrentar desafios financeiros. Com disciplina, organização e planeamento é possível superar essa fase com mais tranquilidade e segurança. Cuide de si, cuide do seu dinheiro. Cabo Verde não tem um sistema de reciclagem como outros países. Pior ainda, nós humanos não temos um planeta B. Então, no mês da reciclagem, pratique os 5 R's da sustentabilidade para diminuir a produção de resíduos. A nossa tia da sustentabilidade, Kathleen Silva, nos dá dicas de como fazer isso em consumo consciente.
Olá, consumidor consciente. Nós aqui na ADECO acreditamos que toda a ação conta para um mundo mais sustentável. E neste mês comemorativo em prol da reciclagem, assinalado a 17 de maio, a ADECO incentiva a prática dos 5 R's da sustentabilidade para diminuir a produção de resíduos. Uma vez que nós não temos capacidade de reciclagem dos mesmos e nem sequer se faz a separação do lixo em casa ou durante a recolha, a nossa melhor opção é reduzir a quantidade de resíduos produzidos por habitante. No nosso país, cada cabo-verdiano produz, em média, aproximadamente 800 gramas de lixo por dia, o que significa que produzimos aproximadamente 450 toneladas de resíduos sólidos diariamente, dentre os quais se encontram os resíduos plásticos. Nós, enquanto consumidores, temos um papel de extrema relevância em relação às questões ambientais e uma atuação correta pode tornar o tema prioridade para a indústria de bens de consumo. Ao consumirmos de maneira consciente, comprando só o necessário, usando um item ou produto até o final da sua vida útil e descartando-o de forma correta, é possível reduzirmos a produção de resíduos. E para ter realmente comemorar em 17 de maio, Dia Mundial da Reciclagem, é preciso que haja um empenhamento maior de todos os envolvidos, independentemente do tamanho da ação de cada um. E hoje, o Consumo Consciente reuniu dicas valiosas para incentivar os ouvintes a agir para produzir menos resíduos, aplicando os 5 R's da sustentabilidade. E o que devemos aplicar primeiro é o R de repensar. Repense. Você realmente precisa comprar um produto novo? Existe a possibilidade de pedir emprestado, de trocar ou usar, de consertar, de atualizar o que você já tem. Evite impulsos momentâneos e não se deixe levar por publicidades. Valorize o que realmente é essencial e, se for comprar, questione se a marca escolhida está alinhada com os cuidados nas questões socioambientais. Recuse, diga não para os itens supérfluos e do uso único, que produzem mais resíduos, como bolsas de plástico ou palhinhas e talheres, pratos e copos descartáveis. Recuse panfletos e brindes que você não irá usar. Recusar itens que certamente terão o lixo como destino é simples e ajuda a reduzir a quantidade de materiais destinados aos aterros sanitários e ao mar. Reduza é o próximo R. Evite o excesso e, consequentemente, o desperdício. Vale para tudo. Planeie as suas compras, diminua o uso de itens descartáveis, evite impressões desnecessárias, prefira produtos concentrados e com menos embalagens ou reutilizáveis e use os produtos até o fim da sua vida útil. Reutilize. Se possível, dê novas funções para materiais e embalagens antes de pensar em deitá-las fora. Use a criatividade. Potes de vidro podem servir para armazenar pequenos objetos. Garrafas de plástico podem virar brinquedos. Aquela toalha velha que você tem lá em casa pode virar um pano de chão. E lembre-se que um objeto que você não precisa mais pode ser útil para outra pessoa. O próximo R é reciclo. Só depois de você conjugar esses 4 verbos é que poderíamos pensar em planear o descarte adequado de materiais e objetos para viabilizar a reciclagem. Mas, como já vos disse, ainda não existe um sistema de recolha seletiva gerida pelo governo. A alternativa que temos é reduzir e reduzir a quantidade de resíduos que nós produzimos. Nós aqui no Consumo Consciente, como eu disse, acreditamos que toda a ação conta para um mundo mais sustentável. Esperamos que essas dicas tenham sido úteis e pô-las em prática só vai depender de si, ouvinte. Voltamos para a semana com mais informações valiosas para o consumidor que se quer cada vez mais consciente. Até lá. A ADECO completou 25 anos da existência e você ainda não sabe qual é a importância de associar-se à ADECO? A hora é agora. Informe-se, associe-se, reclame e defenda os seus direitos consumidor. Consumidor, agora não queremos contar-te alguma novidade ou notícia, mas pedir a sua atenção para que a defesa dos nossos direitos seja fortalecida. Você já conhece um pouco sobre nós? Sabe que somos uma associação de consumidores que atua em diversas causas, que denuncia abusos e que ajuda as pessoas a exigirem seus direitos diante de situações de desrespeito, fornecendo orientações. Mas para que tudo isso aconteça, precisamos do apoio da sociedade. Quer seja para reivindicar um direito, manifestar nossa insatisfação para as autoridades e até mesmo mudar a lógica das relações de consumo em que as empresas e fornecedores têm maior poder. É necessário muito trabalho e união. Cada matéria que você se interessa, cada informação que você compartilha já faz muita diferença. E para realizar tudo isso, também precisamos de apoio financeiro.
é com a contribuição de quem faz doações, do governo, de algumas autarquias e de quem financia os nossos projetos e se associa à ADECO, que mantemos nossa equipa a todo vapor nessa missão. Por isso, se você puder, associe-se à ADECO. A partir de 100 escudos, já é possível fazer parte da única organização de defesa dos consumidores em Cabo Verde. Além de apoiar nosso trabalho, você ainda pode contar com benefícios exclusivos para ter mais poder como consumidor. Tem acesso ao Gabinete de Orientação Financeira, com especialista para orientar as famílias a fazerem uma boa gestão dos seus recursos financeiros. Atendimento com juristas em direito do consumidor para tirar dúvidas e receber orientação sem custo adicional. Uma newsletter mensal sobre diversos temas úteis e de interesse para o consumidor. Conteúdos exclusivos e descontos em eventos promovidos pela ADECO. Se restar alguma dúvida sobre como atuamos e os benefícios de apoiar nosso trabalho ou precisa de ajuda para se associar, teremos o maior prazer em te atender. Para falar connosco em São Vicente, contacte os números 232 70 33, 973 32 30, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Se está no Sal, ligue para 955 33 02. Se está na praia, ligue para 971 38 74. Ou envie um e-mail para informacãoadeco@gmail.com ou deixe uma mensagem nas nossas redes sociais. Uma sociedade civil unida e organizada é capaz de conseguir grandes mudanças. Chegamos ao fim do programa de hoje, mas antes de que maio também chegue ao fim, um apelo. Associe-se e apoie a luta da associação que está há 25 anos na defesa dos direitos dos consumidores de Cabo Verde. Não espere outros 25 anos para presentear a ADECO, porque consumidores somos todos nós e juntos somos mais fortes. A ADECO está disponível há 25 anos para dúvidas ou reclamações através dos nossos telefones da sede São Vicente 232 70 33, telemóvel 973 32 30 527 36 45, Praia 971 38 74, Sal 955 33 02. Pelo e-mail informacãoadeco@gmail.com e site adeco.cv. Siga-nos em Facebook, Twitter, YouTube. Leia a nossa coluna no jornal Terra Nova. Assista o programa Defesa do Consumidor na TCV e na Rádio TV Salon ou escuta-nos nas 13 rádios parceiras. Nos despedimos deste lado em apresentação, Margarete Lima, e nos controles técnicos, Aldair Dongo. Voltamos na próxima semana, celebrando 25 anos em defesa do consumidor.